A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, segunda-feira, leitura diária que tem como título A Diversidade de Dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, a partir de 1 Coríntios capítulo 12, ele vem tratando acerca dos dons espirituais, para poder ali trazer uma ordem sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A Bíblia diz que em Corinto, segundo 1 Coríntios capítulo 1, Paulo chega a mencionar que nenhum dom lhes faltava, ou seja, nenhum dom faltava na igreja de Corinto. Era uma igreja que era abundante nos dons espirituais, porém, também era uma igreja que estava ocorrendo vários problemas acerca de confusão, de desordem também no culto, no uso dos dons espirituais. Então, a partir do capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, Paulo vai tratar acerca dos dons espirituais. E ele vai dizer, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeira coisa, quando Paulo fala acerca disso, ele também, se você ler os versículos 1, 2 e 3, ele está fazendo aqui um combate contra a idolatria, porque diz o versículo 2, vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Então, primeira coisa, Paulo está fazendo um combate contra a idolatria, enquanto que lá fora, no mundo pagão, no mundo secular, as pessoas creem em vários deuses, em ídolos, em imagens e esculturas, em personificações, feitas pelas mãos do homem, pelas mãos humanas. Paulo está dizendo que já no caso de Deus, ele é apenas um só, o Deus único e verdadeiro, Deus que criou os céus e a terra, este Deus que é uno, mas ao mesmo tempo é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os irmãos vão perceber que enquanto Paulo vai falando acerca dos dons espirituais de 1 Coríntios do 1 ao 11, ele vai falar que acerca dos dons espirituais não é apenas concedido pelo Espírito Santo, há uma unidade, uma união na Trindade acerca dos dons espirituais. Tanto Deus, como Jesus, como o Espírito Santo estão atuando efetivamente na concessão dos dons espirituais. Então, quando ele diz, mas o Espírito é o mesmo, ele está enfatizando, está fazendo esta defesa acerca da unicidade, unicidade, da união, da Trindade, que é um só Deus, mas em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, acerca da adversidade de dons, está falando da multiforme graça de Deus. Então, por exemplo, quando nós fazemos uma análise acerca dos demais deuses, sabemos que, por exemplo, há um Deus que é para agir no casamento, há um Deus que é para agir na saúde, há um Deus que é para agir nas finanças, há um Deus que era para agir na fertilidade, no clima, da natureza e etc, 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 Então, geralmente, atribuía-se aos deuses e também aos chamados santos uma atribuição apenas. Mas, quando Paulo diz, ora, a diversidade de dons, Paulo está dizendo que não há como limitarmos o agir do nosso Deus, não há como limitarmos o operar do Senhor. Por quê? Porque Ele é a fonte inesgotável de poder, de graça e de conhecimento. Então, há diversidade de dons. Então, esse Deus, Ele opera em tudo, Ele opera em todas as coisas, o seu poder é infinito, Ele age de maneiras diversas, distintas. É como Deus se revelou a Moisés no Antigo Testamento, eu sou o que sou. Tu és o que, Senhor? Eu sou o que sou. Então não há como dimensionar, descrever de fato o que Deus é. Então Deus, ele é tudo. Deus, ele se manifesta
na hora certa, no momento certo, naquilo que for preciso. Então, por isso que Jesus disse também em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 também Jesus disse que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então eu não preciso de vários deuses ou vários intercessores por mim em cada área. Não, basta apenas orarmos ao Pai em nome de Jesus, e Ele é poderoso, Ele é suficiente para me abençoar, para me socorrer em todas as áreas da minha vida. Então, ora, a diversidade de dons. Então, quando nós lermos, só aqui nessa lista de 1 Coríntios, nós vamos ter aqui listado 12 dons, 9 dons, melhor dizendo, 9 dons. Depois nós temos uma lista, também em Romanos, temos uma lista na carta de Pedro. Então, listado, nós temos aí pelo menos mais de 12, 16 dons listados que representam as manifestações do poder de Deus no meio da sua igreja. Então, outro equívoco também é nós dizermos que os dons espirituais são somente esses que nós estamos mencionando. Não há como dimensionarmos o poder de Deus e limitarmos a ação dele. Esses são os que nós conhecemos, que estão listados, e é para a nossa edificação espiritual. Mas a multiforme graça de Deus, o poder de Deus é infinito, ele poderia manifestar tantos outros. Quando diz também, ora, há diversidade de dons, nós temos aqui os chamados dons espirituais, ou os dons carismáticos. Nós temos também uma classe de dons, que são chamados dons de serviço, que no caso é uma capacitação dada por Deus para socorrermos, para auxiliarmos o nosso próximo, o nosso semelhante. E também temos ali em Efésios capítulo 4, uma palavra que diz sobre os dons ministeriais. Então, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.